e do cumprimento dos mandados e contramandados de prisão. Artigo 419. Além dos requisitos gerais, o mandado de prisão conterá as seguintes informações. Inciso 1. O seu número, composto pelo número de processo judicial, nos termos da tabela padronizada, acrescido de um número sequencial de 4 dígitos. Inciso 2. O dispositivo da decisão que decretou a prisão. Inciso 3. O prazo da prisão, quando se tratar de prisão temporária. Inciso 4. A pena imposta e o regime de cumprimento da pena, quando se tratar de prisão decorrente de condenação criminal, recorrível ou definitiva. Inciso 5. A data limite presumida para cumprimento do mandado de prisão, de acordo com a prescrição em abstrato ou em concreto. Inciso 6. O valor do montante da fiança arbitrada, quando for o caso. Artigo 420. Os mandados e contramandados de prisão serão remetidos por correio eletrônico, diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gambletton, que se incumbirá da remessa dos demais órgãos competentes para cumprimento. Parágrafo 1º. Não constando do mandado de prisão a data de validade referente à prescrição penal, a autoridade policial o devolverá ao juízo expedidor para regularização. Parágrafo 2º. A critério do magistrado e sem prejuízo do disposto no caput, poderá ser encaminhada via do mandado ou contramandado diretamente à autoridade policial, responsável por seu cumprimento, por meio de ofício, correio eletrônico, fac-símile ou qualquer outra forma de comunicação, vedada a expedição deprecatória, salvo quando se tratar de outra unidade da Federação. Parágrafo 3º. Nas cartas oriundas de outras unidades da Federação, deprecando o cumprimento da ordem de prisão, o respectivo mandado será encaminhado ao IRGD, na forma do caput, aguardando-se por 30 dias. Decorrido tal prazo, será feita pesquisa eletrônica sobre a ocorrência da prisão, certificando-se nos autos e devolvendo a precatória, ressalvadas outras determinações do magistrado. Artigo 421. Os mandados de prisão preventiva, bem como os decorrentes de condenação em crime inafiançável, executar-se-ão da seguinte forma. Inciso 1. Recebidos os autos, o escrivão judicial providenciará, no mesmo dia, a expedição e assinatura do respectivo mandado, comunicando por qualquer meio o fato à polícia. Inciso 2. Certificará ainda na mesma data o cumprimento dessa diligência e fará os autos conclusos para verificação. Inciso 3. Devolvidos os autos, só então providenciará a publicação da sentença, antes do que nenhum conhecimento a seu respeito será dado às partes ou a terceiros. Inciso 4. Sem prejuízo do disposto nos incisos, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, devendo em tal caso o preso ser imediatamente apresentado ao juiz, que tiver expedido o mandado. Artigo 422. É vedado a qualquer servidor do ofício de justiça intimar as partes ou dar conhecimento a terceiros da expedição de mandado de prisão, antes de decorridas 24 horas da entrega do mandado à polícia ou a quem encarregado de efetuar a prisão. Artigo 423. Os mandados de prisão serão elaborados segundo o modelo disponibilizado no Sistema Informatizado Oficial. Parágrafo 1º. Os mandados de prisão serão acompanhados de cópia reprográfica das planilhas de identificação. Parágrafo 2º. Nos mandados de prisão expedidos em face de pessoa condenada com sentença de pronúncia ou com prisão preventiva decretada no país, tendo o juiz ciência própria ou havendo suspeita
referência, indicação, declaração de qualquer interessado ou agente público de que a pessoa a ser presa está fora do país, vai sair dele ou pode se encontrar no exterior. Tal circunstância deverá constar expressamente no referido documento. Igual procedimento deverá ser adotado em se tratando de condenado estrangeiro. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Uma via do mandado de prisão que contiver a indicação referida no parágrafo anterior será imediatamente encaminhada ao Superintendente Regional da Polícia Federal deste Estado com vista à difusão vermelha, sem prejuízo do quanto determinado no artigo 420. Parágrafo 4º. Encaminhar-se-á anualmente à Corregedoria Geral da Justiça relatório resumido com o número de mandados de prisão que contenham a indicação mencionada no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. O cumprimento das ordens de prisão expedidos nos termos do parágrafo 2º, parte final, ou seja, a ordem de prisão cumprida contra condenado estrangeiro, deverá ser comunicado à missão diplomática do Estado de origem do preso ou internado estrangeiro, ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de 5 dias. Subseção 4. Da validade do mandado de prisão. Artigo 424. Em todo mandado de prisão expedido constará a data de sua validade, dia, mês e ano, tendo por base as normas sobre o cálculo da prescrição penal. Parágrafo único. A validade será fixada pelo juiz que preside o processo. Artigo 425. O mandado de prisão expedido em decorrência de decreto de prisão provisória terá prazo de validade equivalente ao da prescrição da pretensão punitiva, observados as causas de aumento ou diminuição eventualmente incidentes. Parágrafo 1º. No caso de suspensão do processo, artigo 366 do CPP, será adotado o mesmo critério. Parágrafo 2º. Igual critério adotará o juiz quando determinar a captura de inimputável para cumprir medida de segurança. Artigo 26, caput do CP. Se, entretanto, a medida de segurança tiver sido imposta como substitutiva de pena, artigo 98 do CP, a validade será calculada com base nesta última. Artigo 426. Quando expedido o mandado de prisão em decorrência de condenação, o cálculo da validade será feito de acordo com os parâmetros do artigo 110 do Código Penal, observadas as causas de aumento ou diminuição eventualmente incidentes. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se no que couber a fixação da validade do mandado referente à prisão civil. Artigo 427. Necessária a expedição de mandado de prisão em qualquer incidente de execução. A validade será firmada em atenção ao disposto no artigo 112, inciso 1 e 113, ambos do Código Penal. Subseção 5. Do vencimento do prazo da prisão. Artigo 428. Expirado o prazo de prisão civil ou temporária, o preso será colocado imediatamente em liberdade, independentemente da expedição de alvará de soltura, ressalvada, no último caso, a decretação de sua prisão preventiva, circunstância que impedirá sua libertação. Parágrafo único. Entendendo a autoridade policial ser desnecessária a continuidade da prisão temporária, antes do término do prazo fixado, solicitará ao juízo competente a sua revogação, informando detalhadamente as diligências realizadas e as razões de tal convencimento. Subseção 6. Das ocorrências relacionadas aos mandados de prisão pendentes de cumprimento. Artigo 429. Os mandados de prisão pendentes de cumprimento com datas de validades vencidas serão devolvidos pela autoridade policial
ao órgão judiciário expedidor, acompanhados da folha de antecedentes, atualizada do procurado, para exame e eventual decretação da extinção da punibilidade. Parágrafo 1º. Se o juiz verificar que o mandado não perdeu ainda eficácia, determinará seja nele certificada tal circunstância, com anotação da data de validade, restituindo à autoridade competente para seu cumprimento. Parágrafo 2º. Se os autos já tiverem sido remetidos ao arquivo situado em local diverso e puder ser verificado pelo sistema informatizado ou assentamentos do ofício de justiça, que com sua conclusão, extinção de punibilidade, trancamento da ação, absolvição, etc., o mandato de prisão perdeu sua eficácia, será a respeito certificado no corpo do mandato, arquivando-se em pasta própria.